Meus irmãos e minhas irmãs, boa noite a todos. Saudamos a todos com a graça e a paz do Senhor. Você que participou do terço meditado das 18 horas, você, meu irmão, minha irmã, das nossas 5 paróquias que agora participam conosco desse momento de reflexão aqui no Aprofundando na Fé. Hoje é dia 13 de agosto, eu abro aqui um parênteses para homenagear meu saudoso pai Justino José da Cruz, falecido no dia 13 de agosto do ano de 92, algum tempo depois que eu me ordenei, né? Meu pai me deixou o legado da fé cristã. E eu tive a graça de Deus, a honra e o privilégio de ter ele e minha mãe. Quando me ordenei diácono, eles subiram no altar para me abraçar. Foi para mim um momento muito marcante, muito inesquecível, né? Minha mãe estava com a saúde um pouquinho debilitada, meu pai não, foi um pouco de repente. Eu me lembro que na preparação ao diaconato eu pedi para que Deus me concedesse a graça de tê-los na minha ordenação, como de fato tive, e depois me acompanharam em várias missões, celebrações por aí nas nossas comunidades. Meu pai, Justino, a você, a nossa gratidão de filhos, eu e a Leonilda e a Nida, querida mana, que ainda estamos por aqui. Os demais, o meu irmão Cristóvão, a minha saudosa irmã Maria, a Enedina, a minha irmã Dina, já estão com o pai e a mãe junto de Deus na Igreja Celestial. Nós estamos falando no mês das vocações, sobre a vocação de ser diácono, fazendo algumas abordagens, trazendo alguns aspectos importantes na história da Igreja e também na atualidade. Nós encerrávamos ontem falando sobre alguns diáconos insígnes. A lista é muito grande, nós destacamos apenas 2 e hoje queremos destacar mais um, que com certeza todos vocês conhecem. Quem é que não conhece? O pobrezinho de Assis, São Francisco de Assis. Que gostoso termos na igreja um santo da dimensão, do porte de um São Francisco de Assis, chamado o Poverello de Assis, diácono. Preferiu e quis ficar diácono da ordem menor porque julgava-se indigno de ser sacerdote. Olha que beleza, olha que humildade. Ele nasceu na Úmbria, na Itália, em 1182, quase Cristo redivivo, segundo disse o Papa Pio XI. Ele foi, antes de tudo, o santo do amor. Amou como poucos o souberam fazer em toda a história. Deus, os homens, a criação inteira. Vivia repetindo: o amor não é amado. Hoje, ele é uma das mais importantes figuras da história cristã, mas em seu tempo não passou de um humilde irmão menor, tendo permanecido diácono até o fim da vida, como nós dissemos, por não se achar digno de receber a ordenação sacerdotal. E ele foi aí o fundador da Ordem dos Irmãos Menores franciscanos, né? Não vamos nos alongar muito, mas basta lembrar que São Francisco de Assis é alguém de grande influência no nosso querido Papa Francisco. Foi alguém que inspirou, desde os seus primeiros momentos da sua eleição, adotando o nome de Francisco, resgatando o espírito franciscano, voltado para a pobreza e para a humildade, e o inspirou também agora, recentemente, no dia 18 de junho, lançou a encíclica Laudato Si, que tem como tema a preservação da natureza, logicamente o espírito franciscano de São Francisco, moldando todo o contexto dessa encíclica, que em uma outra ocasião nós iremos aqui também abordar. Pois bem, meus irmãos e minhas irmãs, nós agora queremos falar um pouquinho sobre o diácono lá na história da igreja. Como foi que ele surgiu, como foi que ele desenvolveu-se e depois
infelizmente, como foi que ele foi extinto. Século VI, sendo resgatado, sendo restaurado no Concílio Vaticano II em 1965. Vamos ver duas palavras que podem nos ajudar nessa reflexão. Quem eram os arcediagos? Arcediago, na língua portuguesa, é a tradução da palavra latina arquidiáconos. Então, o arcediago, em português, traduz a palavra latina, o termo latino, arquidiáconos. Bem, o arquidiácono ou arcediago era, nos diversas dioceses, inclusive na diocese de Roma, o diácono principal, o auxiliar imediato dos bispos e do Papa na administração temporal dos bens da Igreja, assim como o arcipreste era o principal presbítero e auxiliar dos bispos nos assuntos espirituais. Vejam aí o rumo que a diaconia tomou. Nós falamos lá em Atos 6 que não se tratava apenas de uma mesa de atender os pobres, mas era a dimensão institucional da igreja. Era a dimensão administrativa, que envolve a gestão de bens, de patrimônio, de valores na questão financeira. E os diáconos tiveram uma ascendência muito rápida e muito grande a esse respeito, sendo os auxiliares imediatos do Papa e também dos bispos. Então ele ocupava cargos importantes junto aos bispos e ao Papa, dos quais foram, não raro, os porta-vozes, núncios ou mensageiros. E, por esses motivos, exerciam grande influência, tendo sido com frequência os sucessores dos seus bispos nas sedes episcopais e até do Papa, como atesta a história da Igreja. Então, este nome arquidiácono ou arcediaco surge na Igreja Latina no século IV, por volta do ano 370, tá? E o seu poder e sua influência foram crescendo até chegar a granjear-lhes títulos como custos ecclesia, ou seja, guardião da disciplina da igreja, vigário do bispo, pequeno bispo, coordenador dos outros diáconos, inferior ao presbítero quanto ao sacerdócio, porém superior a ele no plano jurisdicional. Desde o início, irmãos e irmãs, esta tentação de fazer do diácono status um poder sempre foi presente na vida da igreja. Eles eram inferiores ao presbíteros, portanto, mais superiores a este na questão jurisdicional. Dá para entender um pouquinho por que o diácono começou depois a ser extinto na igreja. Aonde alguém ocupa o poder, aonde alguém exerce um ministério na igreja e ele não o faz nos moldes de Cristo Jesus, o diácono do Pai, a tendência sempre é a uma extinção. Nós não podemos, na igreja, olhar com maus olhos esta dimensão institucional, como nós já falamos aqui. É possível, meus irmãos, exercer a caridade, é possível exercer um cristianismo servidor, aqueles irmãos e irmãs
que nas nossas paróquias se dedicam, por exemplo, à pastoral do dízimo, zeladores do dízimo, aos irmãos e irmãs que são tesoureiros de nossas paróquias. Quanta bênção nesse trabalho! Tudo isso sobre o olhar, a responsabilidade do pároco, que precisa, meus irmãos, ser cercado por pessoas capazes, por profissionais competentes, mas que tenha um espírito pastoral, um coração de quem quer servir. Eu sempre digo, como na minha paróquia também exerço a função de tesoureiro, eu sempre digo ao meu pároco, Padre Carlos, que Judas Iscariotes perdeu uma excelente oportunidade de se santificar na gestão dos bens da bolsa do grupo que ele exercia. Então, esses bens temporais da igreja, a gestão dos valores decorrentes do dízimo, da coleta ou de outros eventos, ela pode nos santificar, sim, mas também pode ser causa da nossa perdição se copiarmos na Igreja de Cristo a mesma influência nefasta, maléfica dos poderes constituídos da nossa sociedade, onde hoje vemos tanta corrupção, tanto roubo de homens e mulheres que ocupam o poder e que poderiam fazê-lo com toda dignidade e integridade, mas preferem se deixar corromper. Estejamos atentos. Este pecado também influencia a nossa igreja e pode sim, como de fato influencia as nossas paróquias, tirando tantos irmãos e irmãs da sua vocação. Então, meus irmãos, o outro termo que queremos aqui abordar, a expressão, e o autor pergunta, informa para os seus leitores, o que significam as expressões diáconos cardeais e cardeais diáconos. Ele responde, eles eram, os diáconos cardeais, na igreja dos primeiros séculos do cristianismo, aqueles diáconos que em nome do bispo ou do próprio papa participavam como cardeais, e vem do latim, cardo significa dobradiça, gonzo, ponto principal, ponto de apoio. Por isso, hoje se fala também em virtudes cardeais, pontos cardeais. Pergunta número 5 deste livro se refere exatamente a isso, né? Aqueles que são incumbidos da administração de determinada região de uma diocese. Só para lembrar um pouquinho a história, é clássico na história da Igreja o fato ocorrido durante o pontificado do Papa e mártir São Fabiano, entre os anos 236 a 250, o qual dividiu a diocese de Roma em 7 zonas pastorais, regiones, como assim se falava no italiano, colocando à frente de cada uma delas 7 bispos suburbicari de dioceses bem próximas de Roma, suburbi. Os presbíteros que regiam os tituli, as igrejas titulares, ou seja, mais importantes de Roma, e, aqui é quinto diácono, né? 7 diáconos administradores das regiões, diaconiae, da cidade eterna, para a administração da caridade. Então, assim, pois, a diocese de Roma, durante o pontificado do Papa São Fabiano, teve sim os seus 7 diáconos cardeais. Então nós vimos que o diaconato surgiu em Atos 6 com a proposta de moldar-se a uma igreja servidora, principalmente dos pobres. Nós vemos que a diaconia ela começou a crescer também no aspecto administrativo, né? Nós vimos que os diáconos ocuparam cargos importantíssimos na igreja antes do século IV, e nós vimos e vamos agora constatar que estes cargos que não foram exercidos na diaconia de Cristo servidor
acabou corrompendo os nossos irmãos diáconos naquele tempo e o diaconato foi extinto no século IV. Gostaria de fazer uma ressalva importante, que eu julgo importante. Entre as dimensões do diaconato permanente está a dimensão da palavra. Pode ver que os diáconos Estevão e Felipe se destacaram logo após ter sido, começarem a exercer esse ministério como homens da palavra, homens eloquentes, oradores, né? Então não é que esses diáconos não obedeceram à determinação dos apóstolos, porque os apóstolos disseram: a nós compete a oração e a pregação da palavra e aos diáconos o serviço da mesa. Então não é que esses diáconos desobedeceram os apóstolos, é que eles se tornaram dóceis à ação do Espírito Santo e o Espírito lhes deu a unção de pregar a santa palavra de Deus. Claro que isso na dimensão diaconal hoje é de grande importância, né? É de grande importância essa dimensão celebrativa, onde o diácono preside a celebração em nome da igreja e aonde ele faz a pregação, a homilia destinada aos padres e aos diáconos. Mas é preciso ser dócil ao Espírito Santo. É preciso para isso ter um preparo teológico adequado para podermos falar da mesma palavra que os diáconos falavam no século IV, numa linguagem nova, evangelizar com novo ardor missionário, utilizando as metodologias adequadas ao nosso tempo. Por isso que um dos quesitos para ser diácono permanente na nossa arquidiocese, acredito que em todas as demais arquidioceses, é ter formação teológica, ou a básica, ou mesmo a acadêmica, para poder ser um bom diácono nessa questão, né? Bem, nós vamos agora abordar, lá na página 61 deste livro, que está tendo nossa referência, escrito pelo diácono permanente Auri Azélio Brunetti, que nos dá uma visão histórica e situação atual, né? Quais foram as causas do declínio e da consequente desativação do diácono permanente que se iniciou na Igreja Latina pelo século VI? Então vai haver 1000 anos até que o concílio em 1965 restaurou o diaconato permanente. O autor vai dizer que enquanto as igrejas orientais, com maior ou menor atuação e dinamismo, conservaram o seu diaconato permanente, desde os primórdios do cristianismo até os nossos dias, na Igreja Oriental não houve essa interrupção de 1000 anos. Na Igreja Latina, ao contrário, pelos motivos abaixo relacionados, que ele vai dizer aqui, desencadeou-se já a partir do século VI, para alguns autores, já desde o fim do século IV, para outros autores, um processo de animosidade, hostilidade e consequente oposição ao diaconato, que veio a acarretar o seu esvaziamento e extinção. Ele vai citar alguns. Primeiro, crise de identidade, dificuldade de autodefinição e de autoafirmação por parte dos diáconos, prejudicados, além disso, por um lado, pela jactância e, por outro, pela insuficiente cultura geral e religiosa de não poucos diáconos permanentes. Diácono permanente não é leigo e também não é padre. Que bicho é o diácono permanente, né? Então esta questão já era uma angústia para aqueles diáconos permanentes daquele tempo, uma crise de identidade, e depois optou-se então por ver uma diaconia meramente no campo administrativo, cargos altos pelos diáconos, e isso contribuiu para a sua extinção. Uma dicotomia na vida diaconal entre as funções litúrgicas e o serviço sócio-caritativo. Isso, meus irmãos diáconos, eu, tanto diácono como vocês, digo até hoje,
É a grande tentação da pós-modernidade para o diaconato permanente. Esta dicotomia entre as funções litúrgicas e o serviço sócio-caritativo. Celebrar na matriz dá status, dá poder. Mas amanhã nós vamos retomar este assunto com esses fatores que o diácono vai dizer no livro que contribuiu para a extinção do diaconato, né? Vamos pensar um pouquinho nisso, que o Senhor Deus abençoe a todos vocês que participaram conosco do programa de hoje e que Ele vos abençoe. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Amanhã, neste mesmo horário, após o terço meditado das 18, nós voltaremos com Aprofundando na Fé, abordando agosto, mês vocacional, a vocação do diácono. Até amanhã. Boa noite. Fiquem com Deus.